Você já sentiu que precisa desaparecer do mundo para finalmente escutar a própria alma? Cláudio também sentiu. E por isso entrou no deserto, um lugar onde o vento fala, a luz julga, e o silêncio revela o que você tenta esconder. O que ele encontrou lá não foi o que esperava. Porque às vezes o caminho que te seca é o mesmo que te salva. Cláudio caminhava havia dias por um deserto onde o tempo parecia não seguir a mesma lógica do resto do mundo. O vento soprava como se repetisse uma frase antiga, uma súplica esquecida. Ele não sabia exatamente o que buscava, mas sabia o que havia deixado para trás, uma vida atravessada por ruídos, expectativas e ausências. Naquele vazio preenchido apenas por areia e céu, ele sentia que algo o observava como um convite. O deserto parecia saber seu nome. Cada passo deixava uma marca leve, quase apagada imediatamente pelo vento, como se o próprio chão testasse sua determinação. A solidão não era mais incômoda, havia se tornado condição. Cláudio não falava em voz alta havia tanto tempo que esqueceu o som de si mesmo. Ainda assim, o silêncio não o assustava. Era como se o deserto falasse ao invés dele, traduzindo emoções que nunca encontrou palavras para expressar. Às vezes, ele parava apenas para sentir a poeira levantar e tocar sua pele. O sol poente estendia a sombra de Cláudio como se o transformasse em dois, um corpo caminhando e um rastro que guardava sua história. Ele não sabia dizer quando decidiu partir. Apenas acordou um dia com a sensação sufocante de que precisava desaparecer para se encontrar. Aquilo que buscava não estava em cidades, pessoas, memórias ou promessas. Estava em algum ponto entre o calor escaldante do dia e o frio cortante da noite, onde nenhuma voz humana ousava interferir. No início, ele acreditou que o deserto fosse inimigo. O calor parecendo castigá-lo, as dunas movendo-se como muralhas, e a sensação constante de estar sendo observado por algo maior que sua compreensão. Mas com o tempo começou a perceber que o deserto não queria puni-lo, queria revelá-lo. Havia ali uma inteligência silenciosa, algo que o fazia escutar mais do que pensar. Cada rajada de vento parecia retirar uma camada de suas antigas convicções, deixando-o progressivamente mais nu e verdadeiro. Certa tarde, enquanto caminhava com passos lentos, Cláudio percebeu que havia começado a conversar com o vento. Não era loucura, era necessidade. O vento respondia com pequenas mudanças no ritmo, como se o compreendesse. Ele perguntava, por que estou aqui? E o vento levantava areia, formando um pequeno redemoinho diante dele, quase como um sinal de que a resposta ainda não estava pronta. O deserto não dava respostas, ele preparava o terreno para encontrá-las. Cláudio trazia junto de si apenas uma mochila leve, um cantil e um velho caderno que havia parado de escrever dias antes. Sentia que qualquer frase escrita ali seria menor do que aquilo que experimentava. Era como tentar descrever o infinito com uma única vírgula. A cada amanhecer, ele sentia o ar roçar seu rosto com uma leveza paradoxal, ao mesmo tempo suave e cortante, como se o elemento invisível que o cercava o empurrasse para uma revelação inevitável. Havia momentos em que a luz mudava de forma tão repentinamente que Cláudio acreditava estar vendo miragens. Sombras longas formavam figuras, algumas parecidas com pessoas que ele amou, outras com pessoas que temeu. Ele tentava apenas observar. O deserto parecia treiná-lo para um novo tipo de percepção. Não escutar com os ouvidos, mas com a pele. Não enxergar com os olhos, mas com a ausência deles. Era uma educação lenta, ritualística, como se o tempo ali tivesse outra espessura. À noite, quando o frio fazia seus ossos tremerem, Cláudio sentava-se no alto de uma duna e observava o céu se abrir em milhares de pontos de luz. Ali, diferente das cidades, as estrelas pareciam próximas. Ele tinha a sensação de que poderiam cair sobre ele a qualquer instante, e não teria medo se acontecesse. Naquele silêncio absoluto, sentia que algo se rearranjava dentro dele, como se memórias antigas se acomodassem em novos lugares, permitindo que outras partes viessem à superfície. Cláudio lembrava-se vagamente do motivo inicial que o trouxe até ali, a sensação constante de não pertencer a lugar algum. Uma vida inteira tentando se encaixar em estruturas que não o reconheciam. No deserto, porém, ninguém exigia nada. A areia não julgava, o vento não cobrava, o sol não comparava.
Ali, pela primeira vez, ele sentia que podia existir sem função, sem máscara, sem expectativa. Era apenas ele, um homem diante de um universo que dispensava justificativas. À medida que avançava, começou a notar padrões. O vento soprava de maneira diferente em determinados horários, e as dunas mudavam de posição como se seguissem um calendário secreto. Ele não entendia aquelas regras, mas sentia que o deserto possuía uma ordem própria. Não era caos, era uma dança silenciosa, invisível e precisa. Cláudio se perguntava se um dia conseguiria ver os movimentos que conduziam àquela imensidão. Talvez, ao compreendê-los, pudesse finalmente compreender a si mesmo. Certa manhã, ao acordar, percebeu que havia sonhado com uma única palavra: eco. Acordou com a sensação de que o deserto queria que ele escutasse algo além do óbvio. Passou o dia repetindo essa palavra mentalmente, tentando encontrar seu significado oculto. Às vezes dizia em voz baixa, e o som se perdia no ar antes mesmo de ser concluído. Mas havia algo na vibração dessa palavra que o movia, um chamado sutil que ele ainda não conseguia decifrar. O caminho parecia sempre o mesmo, mas Cláudio sabia que nunca era igual. Cada duna escondia uma resposta diferente, cada sombra possuía um propósito que parecia intencional. Ele começou a sentir que o deserto conversava com ele em metáforas, como se traduzisse sua vida em paisagens. Onde antes via apenas areia, passou a ver símbolos. A imensidão não o ameaçava mais, ela o explicava. Era como se finalmente estivesse caminhando dentro de si, e não por um território desconhecido. Durante uma longa travessia sob o sol poente, ele percebeu que sua respiração havia mudado. Não era mais a respiração ansiosa dos dias anteriores. Era lenta, profunda, conectada ao ritmo do vento. Ele sentia o ar entrar e sair como se estivesse limpando espaços internos. O elemento invisível parecia tocar sua mente, liberando pensamentos que nunca ousou enfrentar. O ar carregava memórias, medos e verdades que ele tentou ignorar durante anos. Ali não havia como fugir delas. Cláudio percebeu que, ao caminhar, não pensava mais no mundo que deixou para trás. As obrigações, os relacionamentos, as frustrações, tudo parecia distante, como uma história lida tempos atrás. O deserto havia absorvido seus ruídos internos, deixando apenas uma espécie de núcleo silencioso. A cada dia, ele parecia se aproximar mais desse núcleo, como se caminhasse em direção a uma verdade que sempre existiu, mas permanecia soterrada sob camadas de medo e pressa. Certa tarde, encontrou uma rocha isolada no meio da vastidão. Sentou-se ali e fechou os olhos. Sentiu o vento contornar seu corpo, quase como mãos que moldavam sua forma. Nesse instante percebeu algo novo. Não estava apenas caminhando pelo deserto, estava sendo moldado por ele. A solidão não mais o diminuía. Ela o ampliava. Cláudio começou a entender que o deserto não era vazio, mas pleno do que havia faltado em sua vida: silêncio, presença e sentido. À noite, uma leve brisa trouxe consigo um cheiro indefinível, algo entre terra fria e promessa. Cláudio abriu os olhos e observou as sombras dançando ao redor dele. Não havia nada ali além da areia movediça e da lua crescente, mas ele sentiu algo como um sussurro interno. Era quase uma intuição física. O deserto estava prestes a lhe mostrar algo importante. Não sabia o que era, mas sentiu um impulso de continuar caminhando, como se estivesse próximo de um limiar. Os dias seguintes foram marcados por um silêncio ainda mais profundo. Até o vento parecia escolher cuidadosamente quando soprar. Cláudio caminhava sem pressa, como se seguisse uma trilha invisível. Em alguns momentos, tinha a impressão de ver pegadas à frente, mas ao chegar mais perto, elas desapareciam. Talvez fossem apenas ilusões causadas pelo calor, mas ele sentia que havia algo, ou alguém, guiando seus passos. Não se tratava de companhia, mas de orientação. Durante uma manhã particularmente clara, Cláudio parou no alto de uma duna e observou o horizonte. A luz parecia desenhar linhas na areia, como se alguém tivesse esculpido caminhos. Ele sentiu o ar expandir dentro do peito de uma maneira quase espiritual. Pela primeira vez, teve a sensação de que o deserto não estava diante dele, mas dentro dele. Um espelho, não um obstáculo. Ali percebeu que talvez toda sua jornada fosse uma preparação para enxergar essa única verdade. Um sentimento estranho tomou conta dele,
um tipo de expectativa profunda. Sentia que estava prestes a atravessar uma fronteira invisível. O deserto, com sua imensidão silenciosa, parecia observá-lo como um mestre paciente que espera o discípulo estar pronto para a lição final. O vento passou devagar por seu rosto, quase como um gesto de aprovação. Cláudio respirou fundo, percebendo que estava, pela primeira vez, completamente entregue ao caminho. E assim, ao final daquele dia, enquanto o sol se escondia atrás de dunas longas como serpentes adormecidas, Cláudio compreendeu que o deserto não queria respostas rápidas. Queria abertura. Queria que ele esvaziasse tudo o que acreditava ser, para então revelar o que realmente era. O vento soprou forte naquele instante, levantando um véu de areia ao seu redor. Ele fechou os olhos. Sabia que algo estava prestes a acontecer, e que nada no mundo poderia prepará-lo. Na manhã seguinte, Cláudio acordou com a sensação de que algo dentro dele havia mudado durante a noite. Era como se o deserto tivesse mexido silenciosamente em suas estruturas internas, reorganizando pensamentos que ele nunca soube como lidar. O ar parecia mais leve, mas sua mente estava mais pesada, cheia de perguntas que surgiam sem serem convidadas. Ele percebeu que não estava ali apenas para sobreviver ao deserto, estava ali para dialogar com ele. Cada passo revelaria uma parte de si mesmo. Cláudio começou o dia observando suas próprias pegadas na areia. Elas desapareciam rapidamente, como se nunca tivessem existido. Foi então que uma pergunta surgiu. O que da minha vida também desapareceu sem deixar rastro? A memória trouxe pessoas, escolhas, oportunidades perdidas. Tudo parecia areia levada pelo vento. Ele percebeu que carregava arrependimentos que nunca admitira para si mesmo. O deserto mostrava com brutal delicadeza que a impermanência sempre fora sua verdadeira companhia. Continuou caminhando enquanto o sol subia devagar, iluminando uma vastidão dourada que parecia pulsar. O deserto, silencioso como sempre, parecia pedir que ele observasse mais e entendesse menos. Cláudio tentou obedecer. Deixou de forçar interpretações, apenas respirando o ar quente e seco que envolvia seu corpo. Era estranho como aquela solidão radical começava a lhe parecer natural. Há semanas, isso seria insuportável. Agora era quase um lar que não acolhia com maciez, mas com verdade. Depois de horas andando, avistou ao longe uma formação rochosa que parecia distinta das anteriores. Aproximou-se com cuidado, sentindo o vento aumentar, como se anunciasse algo. As rochas formavam um arco natural, simples, mas imponente como um portal. Cláudio passou a mão pela superfície fria e áspera. Sentiu que aquele lugar guardava uma história antiga, cósmica. Era como se o deserto tivesse deixado ali uma pista, um marco simbólico para aqueles que ousavam caminhar fundo demais. Sentou-se sob a sombra mínima criada pelo arco e fechou os olhos. O vento começou a soprar de forma circular, como se girasse ao redor dele. Por um instante, Cláudio sentiu que era parte de um ritual que desconhecia completamente. O ar parecia sussurrar fragmentos de lembranças como sensações. Sentiu medo, mas não recuou. Entendeu que o deserto não queria que ele fugisse do desconforto. Ele precisava permanecer naquela vulnerabilidade para avançar. Ao reabrir os olhos, percebeu algo curioso: pequenas marcas no chão, como se alguém tivesse caminhado ali recentemente. Não podia afirmar se eram humanas ou apenas desenhos deixados pelo vento. Ainda assim, sentiu um arrepio subir pela espinha. Não estava exatamente sozinho, estava sendo observado pelo próprio deserto. A presença invisível parecia guiá-lo, como se testasse sua capacidade de enxergar além do óbvio. Ele respirou profundamente e decidiu seguir adiante. Enquanto caminhava, Cláudio começou a reparar nas sombras projetadas pelas dunas. Elas se moviam lentamente acompanhando o sol, mas pareciam ter formas quase humanas. Ele sabia que eram apenas ilusões, mas não conseguia evitar a sensação de que eram reflexos de partes de si, medos, culpas, versões antigas que ainda o seguiam. O deserto estava transformando tudo em metáfora, e ele começava a entender que aquele era o único idioma realmente possível naquele lugar. A tarde avançava quando Cláudio sentiu uma espécie de peso emocional se aproximando, como se o deserto estivesse prestes a revelar algo importante, doloroso. Sentou-se no topo de uma duna maior que as anteriores.
Dali podia ver o horizonte se estender sem fim, como se o mundo tivesse esquecido de colocar limites. O silêncio era tão absoluto que chegava a doer. Nesse silêncio, ele ouviu algo, um eco profundo chamando seu nome. O eco não era uma voz, era um sentimento condensado. Era como se sua própria alma tentasse alcançá-lo através de camadas que ele mesmo havia criado para se proteger. Cláudio percebeu que sempre evitou se escutar de verdade. A vida inteira se preencheu de distrações, trabalho, compromissos, relações, obrigações. Tudo para não encarar esse eco, agora tão evidente. O deserto, com sua brutal honestidade, desmontava cada uma dessas defesas, mostrando que o silêncio era um espelho inevitável. Decidiu descer a duna lentamente, sentindo a areia ceder sob seus pés, quase como se o deserto o segurasse. Ao chegar ao nível mais baixo, encontrou uma pequena depressão na areia, onde o vento formava espirais constantes. Ficou ali observando o movimento até perceber que aquele redemoinho refletia exatamente o que sentia por dentro, caos e ordem coexistindo. Não era destruição, mas transformação. Algo dentro dele começava a se realinhar, ainda que de forma imperceptível. O ar ficou mais denso por alguns instantes, quase como se segurasse a respiração com ele. Cláudio tocou o próprio peito e sentiu o coração bater mais devagar, mais profundo. Percebeu que não era medo, era preparação. O deserto fazia isso com quem se permitia ir longe demais. Primeiro secava, depois revelava. E Cláudio estava finalmente entrando nessa segunda etapa. Ele sabia que adiante encontraria partes de si que evitou a vida toda. Mas agora estava pronto. A noite caiu rápido, trazendo um frio que parecia cortar a pele. Cláudio acendeu uma pequena fogueira improvisada, usando pedaços de madeira ressecada que encontrara presos entre dunas. Sentou-se diante das chamas e viu sua própria sombra dançar atrás de si, deformada e alta. Aquela sombra parecia olhar para ele, como se tivesse uma opinião. Ele, que antes temia a escuridão, agora a aceitava como parte do processo. As sombras não eram inimigas, eram verdades distorcidas esperando forma. Enquanto observava a fogueira, lembrou-se de um momento antigo, uma conversa com alguém que lhe disse que o silêncio só assusta quem não se conhece. Na época, riu da frase, achando-a exageradamente poética. Agora, ela fazia sentido absoluto. O deserto era esse silêncio elevado ao extremo, e ele estava finalmente se conhecendo. Essa descoberta era assustadora e libertadora ao mesmo tempo, um paradoxo que o deserto conhecia bem. O vento soprou mais forte, apagando quase completamente a fogueira. Cláudio envolveu os braços ao redor do corpo, pela sensação de que algo profundo se aproximava. Olhou para o céu e percebeu a lua quase cheia iluminando o chão prateado. Tudo parecia suspenso, como se o tempo tivesse parado. Nesse instante teve uma certeza: o deserto estava prestes a lhe mostrar a primeira grande revelação. E ele não tinha como evitar isso. Quando finalmente fechou os olhos para descansar, sentiu uma presença estranha, uma presença emocional. Era como se partes de sua vida viessem até ele no escuro. Erros antigos, palavras não ditas, amores perdidos, escolhas feitas por medo. Ele viu tudo como se estivesse sendo projetado no vazio. Não chorou. Apenas observou. Percebeu que cada lembrança carregava uma lição que ele havia ignorado. O deserto reunia todas elas diante dele, como um professor paciente e impiedoso. Ao amanhecer, Cláudio acordou com uma sensação de leveza que não combinava com o peso emocional da noite anterior. Era como se, ao enfrentar aquelas lembranças, tivesse desbloqueado algo dentro de si. O ar parecia mais suave, mais fresco, quase acolhedor. Ele respirou fundo e sentiu o peito expandir. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que havia espaço dentro de si, espaço para compreensão, para aceitação e talvez, no futuro, para perdão. Cláudio retomou a caminhada, mas algo estava diferente. Caminhava com uma nova postura, como se finalmente soubesse que não podia controlar nada além do passo que dava naquele momento. Não planejava mais onde iria chegar, apenas se deixava guiar pelo deserto e pelo próprio ritmo interno. Essa entrega, antes impensável, agora parecia natural. O deserto estava ensinando o que ninguém jamais conseguiu lhe ensinar: confiar no caminho, mesmo sem mapa, mesmo sem garantias. O sol subiu lentamente, desenhando sombras longas que se moviam com ele.
Cláudio observou sua própria sombra acompanhá-lo como uma companheira silenciosa. Pela primeira vez, não a viu como ameaça ou reflexão distorcida. Era apenas parte do que ele era. Isso lhe trouxe uma estranha sensação de paz. Ele estava começando a se reconciliar com partes de si que tentou apagar durante anos. O deserto não criava novos medos, apenas revelava os antigos. Depois de horas caminhando, ele chegou a uma região onde o vento parecia cantar. Era algo entre o assobio e o sussurro, uma melodia natural criada pela interação entre areia e ar. Cláudio parou encantado. Era como se aquele canto fosse uma mensagem. Ele fechou os olhos e deixou o som entrar. Sentiu um arrepio profundo. Ali entendeu que o deserto falava. Falava em vibrações. Foi nesse ponto que Cláudio percebeu a primeira grande virada interna. Ele não estava mais caminhando para fugir do passado, mas para encontrar sua verdade. O deserto deixava de ser cenário e passava a ser um espelho. Ele sentiu isso com uma clareza quase dolorosa. Cada passo o aproximava de si mesmo, e essa proximidade era mais intensa do que qualquer jornada física. Cláudio respirou profundamente, sabendo que estava apenas no início de algo muito maior. O dia seguinte começou com um vento mais forte do que o habitual, levantando ondulações na areia que pareciam querer empurrar Cláudio para uma direção específica. Ele não resistiu. Sentiu que o deserto estava conduzindo seu corpo como quem ajusta levemente o rumo de um barco. Não havia pressa. O ritmo parecia calculado, quase cerimonial. Cada rajada trazia uma sensação de que ele avançava para camadas internas que nunca havia ousado atravessar conscientemente. Conforme caminhava, percebeu que o silêncio começava a mudar. Antes era um vazio absoluto, agora parecia preenchido por algo mais sutil, uma espécie de vibração. Não era som, era presença. O ar parecia carregar uma densidade diferente, como se estivesse impregnado de mensagens que só poderiam ser percebidas por quem caminhava a tempo suficiente para escutá-las. Cláudio entendeu que o deserto tinha níveis, e ele havia acabado de cruzar para um mais profundo, onde nada era literal. A certa altura avistou algo inesperado. Uma árvore solitária, retorcida e seca, mas ainda de pé. Um absurdo no meio da imensidão árida. Ele se aproximou devagar, sentindo que aquele encontro não era fortuito. Havia algo simbólico naquela árvore que sobrevivia apesar de tudo. Tocou o tronco áspero e sentiu o calor acumulado pelo sol. Naquele instante, entendeu que aquela árvore representava sua própria teimosia em existir, mesmo quando tudo ao redor tentava convencê-lo do contrário. Sentou-se à sombra mínima que a árvore oferecia. Não era proteção real contra o calor, mas representava alívio ao espírito. Ali permitiu-se refletir sobre quantas vezes procurou sustento emocional em lugares tão escassos quanto aquela sombra. Percebeu que muitas de suas escolhas foram tentativas desesperadas de se ancorar em algo que não tinha profundidade, tal como aquela árvore que sobrevivia mais por resistência do que por nutrição. Essa consciência o atingiu de forma silenciosa, porém certeira. Ao levantar-se, percebeu a presença de pegadas ao redor da árvore, pequenas, quase apagadas, mas inegáveis. Alguém, ou algo, havia passado por ali. Não sentiu medo, sentiu curiosidade. O deserto não era apenas paisagem, era narrativa. E cada marca deixada na areia fazia parte dessa história. Ele seguiu as pegadas, deixando-se guiar por elas como quem segue uma pista deixada deliberadamente. O vento soprava nas costas, quase como um encorajamento. As pegadas o levaram até uma formação de pedras que lembrava uma espécie de anfiteatro natural. O vento fazia sons específicos ao passar entre as fendas, criando um eco suave que parecia responder ao som de seus passos. Cláudio entrou no círculo de pedras e no mesmo instante, sentiu a temperatura cair levemente. Havia algo sagrado ali, ainda que inexplicável. Ele fechou os olhos, permitindo-se ouvir aquele eco como se fosse um idioma esquecido que retornava à sua memória. O eco parecia amplificar seus pensamentos, devolvendo-os de forma mais clara. Ideias confusas ganhavam nitidez. Medos antigos se revelavam menores do que pareciam. Foi como se o deserto lhe permitisse ver sua mente com a mesma clareza com que ele via o horizonte. Pela primeira vez, percebeu que algumas angústias não eram monstros internos, mas apenas sombras ampliadas pelo hábito de evitá-las.
Esse entendimento trouxe uma sensação de alívio profundo. Enquanto permanecia ali, lembrou-se de um momento específico da vida, uma decisão que tomara por medo e que mudara completamente seu destino. Até então, carregava culpa por isso. Agora, ao observar mentalmente a situação, viu que não era fraqueza e foi sobrevivência. O deserto parecia lhe ensinar que o passado não era prisão, era matéria-prima. E que tudo que o machucou também moldou sua capacidade de seguir adiante. Aceitar isso era um passo gigantesco. Cláudio respirou profundamente, sentindo o ar entrar por suas narinas com uma leveza quase espiritual. O elemento simbólico, o ar, parecia trabalhar dentro dele, com a intenção de expandi-lo por dentro. Cada inspiração parecia abrir espaço em regiões da mente que antes estavam trancadas. Era como se ele estivesse, pela primeira vez, respirando de verdade. O deserto ensinava que respirar não era apenas uma função física, mas sim um ato de permitir-se existir plenamente. O sol estava prestes a alcançar o topo do céu quando Cláudio deixou o círculo de pedras. Mas algo estava diferente. Ele caminhava com mais clareza, como se aquela pausa tivesse realinhado sua bússola interna. O caminho agora parecia menos aleatório e mais intencional. Ainda não sabia para onde o deserto o levava, mas sabia que cada passo tinha significado, mesmo quando o significado ainda não era compreensível. E essa sensação, curiosamente, trazia paz. Durante horas caminhou acompanhando dunas que se erguiam e caíam como ondas petrificadas. Em certo momento percebeu que sua sombra o ultrapassava, projetada em grande proporção pela posição do sol. A sombra se estendia à sua frente, como se lhe mostrasse uma versão futura de si mesmo. Isso o fez refletir sobre quantas vezes deixou sua vida ser guiada por projeções alheias, por expectativas e medos que não eram seus. Agora caminhava com a própria sombra, e não para ela. A tarde avançava quando encontrou uma região onde o vento soprava em espirais constantes, criando uma espécie de dança invisível. Cláudio parou e fechou os olhos. A vibração do ar tocava seu rosto com suavidade, como se o estudasse. Percebeu que havia algo quase meditativo naquele som. Era como se o deserto estivesse respirando com ele, sincronizando seus ritmos. Pela primeira vez, não se sentiu visitante. Sentiu-se parte da paisagem. Ali teve uma visão clara. Ele se via caminhando sobre suas próprias dúvidas. Cada duna era um medo acumulado, cada vale uma queda emocional. Mas, à medida que caminhava nessa visão, percebia que nada o engolia. Ele continuava firme. Era como se o deserto mostrasse que seus medos sempre pareceram maiores porque ele os observava de longe. Quando se caminhava por dentro deles, porém, eram transitórios, moldáveis, vencíveis. Cláudio abriu os olhos e sentiu uma onda de energia percorrer seu corpo. Não era euforia, e sim lucidez. O deserto estava lhe oferecendo, pouco a pouco, a capacidade de ver sem distorções. Era como se tudo aquilo, silêncio, vento, calor, solidão, fosse uma espécie de treinamento espiritual. Ele entendeu que a revelação não viria como visão mística ou frase prontamente entendível. Veria como clareza interna conquistada com esforço e rendição. Continuou caminhando até que avistou, ao longe, algo como uma fenda na terra. Um corte profundo que parecia dividir uma duna ao meio. Aproximou-se com cuidado. A fenda era estreita, profunda, e o vento que passava por ela criava um som contínuo, como um lamento antigo. Cláudio sentiu os pelos dos braços se arrepiarem. Não sabia por quê, mas intuía que aquela fenda representava algo dentro dele, talvez uma ruptura que tentava ignorar há muito tempo. Ele se ajoelhou à beira da fenda e observou sua escuridão. Não conseguia ver o fim. Ali compreendeu algo importante. Muitas de suas dores vinham justamente da tentativa de tampar fendas internas com areia, sem jamais olhar para dentro delas. O deserto, implacável, mostrava que enfrentar o próprio abismo era o único caminho para transcendê-lo. O deserto que te seca é o mesmo que te revela, ele repetiu mentalmente. E a frase, enfim, fez sentido. Cláudio permaneceu ali por longos minutos, apenas respirando. A fenda emitia um som grave, como se tivesse voz. Uma voz que o convidava. Ele percebeu que aquela voz o fazia lembrar de coisas que tentou esquecer, vínculos rompidos, palavras que doeram, escolhas que machucaram. Mas ali, diante da fenda, nada parecia intransponível.
O deserto convertia a dor em compreensão, medo em insight e silêncio em direção. Era o processo natural do arquétipo que agora o guiava, o sábio do deserto. Quando finalmente se afastou, sentiu-se mais leve, como se tivesse deixado algo para trás, ou reconhecido algo que o acompanhava sem sua permissão. O vento soprou forte, levantando areia ao redor dele, formando uma pequena espiral. Era como se o deserto estivesse respondendo ao seu avanço interno. Ele sentiu uma presença indiscutível, como se o próprio ar tivesse aprovado o que ele havia acabado de descobrir. A noite caiu devagar, tingindo o céu de azul profundo. Cláudio caminhou até o topo de uma duna e observou o horizonte se apagar lentamente. Ali entendeu que estava entrando em uma nova fase da jornada. O deserto mostrara suas primeiras verdades, mas havia mais, muito mais, escondido naquela imensidão silenciosa. Ele respirou fundo, sentindo o ar frio da noite se misturar com sua própria determinação renovada. E foi com essa sensação de avanço e abertura que ele se deitou sobre a areia fria. O céu estrelado parecia mais próximo do que nunca, como se quisesse testemunhar sua transformação. Cláudio fechou os olhos, sabendo que o deserto ainda tinha lições profundas a oferecer. Ele estava pronto para continuar. O espelho estava sendo revelado. Naquela noite, Cláudio acendeu uma pequena fogueira, protegida por pedras que o vento já havia polido. Ele observou as chamas com a mesma atenção com que alguém escuta uma resposta que ainda não entende. O fogo não servia apenas para aquecer o corpo, mas para iluminar os contornos do pensamento. E enquanto o crepitar acompanhava a respiração do deserto, ele percebeu que algo mudava. O silêncio já não o assustava, parecia guiá-lo. O vento trouxe um sopro mais frio, arrastando grãos de areia que batiam suavemente contra sua pele. Cláudio fechou os olhos, deixando que aquele toque quase invisível lhe desse uma espécie de boas-vindas. Era estranho perceber. Quanto mais ele se rendia, mais o deserto parecia conversar. Não havia palavras, apenas uma sensação de que algo estava se alinhando dentro dele. Como se pensamentos antes caóticos se tornassem fios que finalmente encontravam um nó central. Quando abriu os olhos, viu a própria sombra projetada contra uma duna distante. Uma silhueta alongada quase irreconhecível. Por um momento pensou que fosse outra pessoa, alguém que o acompanhava desde o início. Aproximou-se alguns passos e riu de si mesmo. Era apenas ele, mas distorcido. Aquele instante virou metáfora. É assim que vejo meus medos, pensou. Exagerados pela distância, pelo sol, pelas histórias que invento. Sentiu uma leve paz ao admitir isso. Ao amanhecer, o horizonte ganhou tons dourados e rosados, como se o céu se abrisse em camadas. Cláudio levantou devagar, com a sensação de que seu corpo estava mais leve. Não porque havia descansado, mas porque finalmente deixava para trás um peso que carregara sem perceber. O vento passava entre suas roupas como dedos que testavam sua estrutura, e ele entendeu que ainda havia muito para soltar, muito para desaprender. Mas agora estava pronto. Seguiu caminhando até uma área onde as dunas pareciam mudar de direção sem lógica. Era como entrar em um labirinto sem paredes, guiado apenas por ecos. Cada vez que pisava, a areia cedia, mas também o conduzindo adiante. Ele percebeu que confiava mais no caminho do que na própria orientação. Um sentimento estranho, libertador. Não era necessário controlar tudo. Às vezes, apenas acompanhar o ritmo do mundo já bastava para encontrar uma direção verdadeira. Durante horas caminhou sem pressa, atento à respiração do deserto. Percebia padrões invisíveis nas curvas das dunas, nos sopros de vento, até no calor que subia do chão como uma pulsação lenta. Cada detalhe parecia ter uma lógica própria, quase espiritual. E foi então que uma ideia lhe atravessou. Talvez o deserto não estivesse vazio. Talvez fosse ele que chegara cheio demais. Cheio de barulhos, expectativas, pressões. Ali tudo se tornava essencial. Ao alcançar o topo de uma duna mais alta, Cláudio parou, sentindo as pernas tremerem levemente. Não cansaço, e sim reconhecimento. Diante dele, uma imensidão ondulante como um mar imóvel. Ficou ali longo tempo, apenas existindo. E pela primeira vez, sentiu que não precisava justificar sua presença no mundo. Estar ali, silencioso, atento, vivo, era suficiente. Um detalhe mínimo, mas que parecia devolver-lhe algo que perdera há muito tempo.
Enquanto observava o horizonte, o vento soprou mais forte, carregando pequenas trilhas de areia que dançavam como serpentinas douradas. Cláudio ergueu a mão, tentando tocar aquelas partículas que fugiam entre seus dedos. E compreendeu uma verdade simples: algumas coisas só podem ser sentidas enquanto passam. Tentar segurá-las é inútil. A vida, assim como a areia, escorre, porque sempre esteve em movimento. Essa percepção acalmou um nó profundo dentro dele. Sentou-se novamente, deixando a mochila ao lado. Abriu um cantil e bebeu devagar, sentindo a água fria percorrer a garganta ressecada. Aquele gesto tão banal adquiriu um significado novo. O que eu tenho, por menor que seja, é suficiente, pensou. Seu olhar então pousou nas próprias mãos, marcadas pelo esforço dos últimos dias. Eram mãos cansadas, vivas, mãos que sobreviveram a perdas, tempestades e desertos internos. E ainda assim continuavam firmes. Cláudio começou a recordar os meses anteriores, quando tudo parecia pesado demais. Lembrou-se das expectativas alheias, das cobranças silenciosas, da própria sensação de inadequação. Era como se tivesse vivido preso em um ciclo de culpa e autocobrança. Ali, no entanto, aquele ciclo parecia distante, quase irrelevante. Não porque desaparecera, mas porque ele agora o via de cima, como alguém que finalmente encontrou uma montanha para observar o próprio caminho. Ao retomar a caminhada, notou que suas pegadas ficavam marcadas por alguns instantes antes de o vento apagá-las completamente. Aquilo o fez sorrir. A impermanência que antes o assustava, agora lhe parecia um presente. Nada precisa durar para ser verdadeiro, murmurou. Cada passo, mesmo que apagado, ainda era parte da jornada. Uma compreensão tão profunda que quase doeu, mas de um jeito bom, como um músculo que volta a se movimentar após muito tempo parado. Em determinado ponto percebeu uma formação rochosa distante, recortada contra o sol. Dirigiu-se até lá, sentindo a temperatura aumentar. Ao chegar, encontrou uma pequena sombra projetada entre duas pedras. Entrou ali como quem encontra um refúgio sagrado. A sombra não era grande, mas era suficiente para protegê-lo por alguns minutos. Sentiu-se acolhido. Era como se o próprio deserto lhe oferecesse abrigo, reafirmando: você não está aqui para sofrer, mas para enxergar. Ali, sentado, ouviu um som curioso, um eco breve, quase como um chamado. Olhou ao redor, mas não viu ninguém. O som se repetiu, e ele percebeu que era sua própria respiração ressoando entre as pedras. Riu silenciosamente. Até seu corpo dialogava com o ambiente. E naquele momento entendeu a virada: o deserto não era inimigo. Era espelho. Tudo que ele via ali, silêncio, força, brutalidade e beleza, eram reflexos de dimensões internas que ele tentava evitar. Essa percepção o atravessou com força inesperada. Por um instante, sentiu como se uma porta interna se abrisse lentamente, permitindo que a luz entrasse em um espaço que sempre permanecera fechado. Era uma sensação de limpeza mental, de clareza. Não uma epifania grandiosa, mas um reconhecimento íntimo. Algo como: agora eu entendo por que precisei chegar até aqui. Cláudio inspirou fundo e deixou o ar entrar como se fosse parte de um ritual. Quando saiu do abrigo, notou que o céu começava a mudar novamente. O azul intenso dava lugar a tonalidades mais profundas, sinalizando o início do entardecer. As cores do céu pareciam refletir suas emoções, calmas, maduras, expansivas. Caminhou em direção ao oeste, seguindo a luz por simples afinidade. Cada passo se tornava uma espécie de oração silenciosa. E o deserto respondia com vento, com espaço, com presença. A certa altura, ele parou para observar a própria sombra novamente. Agora, ela estava menor, mais nítida, sem distorções exageradas. Aquilo o marcou profundamente. Meu medo também diminuiu, pensou. E aquilo que projetei sobre o mundo está voltando ao tamanho real. Um sentimento cálido encheu seu peito, uma serenidade sólida. A serenidade de quem finalmente compreende que o inimigo nunca foi o caminho, mas a forma como se caminhava. Cláudio fechou os olhos e ergueu o rosto para o vento. Dessa vez, não pediu respostas, não buscou nenhum sentido oculto. Apenas deixou que o ar o atravessasse. O elemento simbólico do ar, liberdade, expansão, clareza, pareciam agora fazer parte do próprio corpo.
Era como se respirasse de forma diferente, mais profunda, mais alinhada. E essa respiração renovada marcava o início de uma nova fase, a fase em que ele não fugia do que sentia. Quando abriu os olhos, viu algo que o surpreendeu, marcas de pegadas que não eram suas. Não sabia quem poderia ter passado por ali, nem quando. Mas isso não importava. O que importava era perceber que mesmo no lugar mais silencioso do mundo, existiam rastros de outros viajantes. Pessoas que também precisaram do deserto para se reencontrar. Essa descoberta aqueceu seu peito. Não estava tão sozinho quanto imaginara. Continuou seguindo as próprias pegadas porque queria revisitar cada passo com um novo olhar. E quanto mais avançava, mais percebia, o deserto havia mudado. Mas na verdade era ele quem havia mudado, e agora enxergava nuances que antes não estavam ali, ou que ele não se permitia ver. O vento já não cortava, acariciava. O calor já não punia, transformava. Era como se a paisagem refletisse sua nova transparência interna. No fim daquele dia, o sol começou a se esconder atrás das dunas, projetando uma luz alaranjada que parecia dissolver as fronteiras do mundo. Cláudio sentiu o coração se expandir com um entendimento profundo. O deserto que o secou também o revelou. Ali, no ponto exato entre luz e sombra, ele percebeu que havia atravessado uma fronteira invisível. Não era mais o homem que chegou. Era alguém que finalmente aprendeu a se escutar. Cláudio acordou no último dia com uma sensação diferente. O vento ainda soprava, a areia ainda se movia, o sol ainda nascia com majestade silenciosa, mas algo dentro dele estava novo. Não era uma euforia ou uma certeza absoluta, e sim uma clareza tranquila, do tipo que só aparece quando a mente deixa de lutar contra si mesma. Ele se ergueu como quem desperta não apenas de um sono, mas de uma longa ignorância. Começou a caminhar sem pressa, observando como o mundo parecia mais nítido. As cores eram as mesmas, mas ele as percebia com outra profundidade. Os sons eram os mesmos, mas agora soavam menos ameaçadores. Era como se o deserto tivesse polido seus sentidos, removendo camadas de caos que antes distorciam sua visão. Sentia-se presente de um jeito que jamais havia experimentado, e essa presença era sua nova bússola. Quando encontrou novamente as primeiras formações de rocha, percebeu que estava voltando ao ponto de entrada da jornada. Mas o retorno não o entristeceu. Ao contrário, deu-lhe uma sensação quase cerimonial, como se estivesse fechando um ciclo antigo. Aquele lugar que antes parecia vasto e indiferente, agora se revelava familiar. Era como reencontrar alguém que o acolheu sem julgamentos, que o transformou sem palavras. E Cláudio se curvou em gratidão silenciosa. Enquanto caminhava, revisitou mentalmente os momentos mais duros da travessia. A fome, o cansaço, o medo da noite, os ruídos dos próprios pensamentos. Mas cada lembrança vinha carregada de um significado renovado. Foram essas dificuldades que abriram espaço para que ele enxergasse o que o vinha cegando há anos, sua própria resistência em olhar para dentro. Agora, cada instante, por mais áspero que tivesse sido, parecia parte de um ritual necessário. Ao avistar a primeira sombra longa projetada por uma duna, Cláudio se aproximou dela com respeito. Sombra, antes símbolo de ameaça, agora se tornava símbolo de integração. Ele caminhou ao lado dela, observando como se movia no mesmo ritmo que seu corpo. Não quero lutar contra nada que faz parte de mim, pensou. E essa decisão, simples e profunda, parecia selar a transformação que vinha se desenrolando desde o primeiro passo. Quando o vento soprou mais forte, levantando redemoinhos de areia ao redor dele, Cláudio não desviou o olhar. Antes, teria interpretado aquele movimento como um aviso ou um obstáculo. Agora, via ali apenas o mundo sendo o mundo, e ele finalmente parte disso. Cada grão girando no ar parecia simbolizar algo que antes o atormentava, mas que agora podia deixar ir. Sentiu a liberdade entrar em seus pulmões como uma brisa nova. Logo adiante, percebeu pegadas frescas de alguém que também passara por ali. Ao contrário do que imaginava, isso não quebrou sua sensação de solitude ritualística. A ampliou. Havia outros caminhantes do silêncio, outros buscadores da própria verdade. Essa percepção não diminuía sua jornada, apenas a enriquecia. Ele sorria ao imaginar quantos já haviam se transformado naquele mesmo cenário e quantos ainda viriam.
O deserto era vasto, mas a experiência era compartilhada. Cláudio sentou-se por um momento e colocou a mão sobre o chão quente. A areia parecia pulsar, como se carregasse uma vida silenciosa. E ele entendeu algo importante. Tudo ali era movimento, mesmo quando parecia parado. O deserto não era estático, não era morto. Era uma grande respiração. E talvez por isso tivesse tanto a ensinar. O mundo inteiro respirava, e ele pela primeira vez estava respirando com o mundo, não contra ele. Ao levantar novamente, notou que estava caminhando de maneira diferente. Seus passos eram mais firmes e também mais leves. O corpo já não parecia um peso, mas um instrumento afinado pela experiência. E seus pensamentos, antes tão desorganizados, agora surgiam como frases inteiras, como se tivessem sido decantados pela vastidão ao redor. Ele não precisava mais fugir das próprias ideias, elas já não o machucavam. Apenas existiam, e isso bastava. Quando o sol atingiu seu ponto mais alto, ele parou e ergueu o rosto. Sentiu o calor, a força, a intensidade daquela luz. Mas pela primeira vez não recuou. Eu também posso ser isso, pensou. Não sol, mas clareza. Não calor, mas presença. Ele entendeu que a iluminação não era um momento único e sagrado, mas um processo lento, às vezes silencioso, às vezes árido. E o deserto havia sido seu mestre. À tarde, encontrou um pequeno vale entre dunas, onde o vento parecia cantar. Encostou-se em uma pedra e ouviu aquele som como se fosse um último conselho. Não havia palavras, mas havia sentido. O deserto lhe dizia: leve apenas o essencial, e o essencial é o que você descobriu aqui. Cláudio respirou fundo, absorvendo aquela mensagem. Seus olhos ficaram úmidos de reconhecimento. Era o final perfeito para sua travessia interior. Continuou andando até que a paisagem começou a mudar sutilmente. A areia dava lugar a pequenas porções de terra firme, com pedras menores e mais densas. Era o sinal de que estava deixando o coração do deserto para trás. Normalmente sentiria alívio, mas não sentiu. Sentiu gratidão, como quem se afasta de um mentor severo e justo. O deserto havia sido duro, mas também havia sido guia. E ele nunca mais seria o mesmo. Cláudio percebeu que agora conseguia distinguir nuances do vento que antes pareciam iguais. Havia sopros que eram convites, outros que eram avisos, outros ainda que eram apenas passagem. Ele sorria ao notar que aprendera a ouvir, algo tão simples e tão raro, e compreendeu que se levasse essa escuta de volta ao mundo cotidiano, talvez encontrasse respostas onde antes só via barulho. Suas relações, seus medos, seus sonhos, tudo poderia ser reescutado. O céu começou a mudar novamente, adquirindo tons rosados e púrpuras que se estendiam como um véu. Cláudio caminhava de volta, sentindo que aquele pôr do sol marcava uma despedida ritual. Ele não tinha pressa. A despedida precisava ser lenta como tudo ali. Cada cor parecia dizer algo, o rosa sobre suavidade, o púrpura sobre mistério, o dourado sobre propósito. E ele sentia tudo isso dentro de si, alinhado como nunca antes. Finalmente viu ao longe a trilha que o levaria de volta à civilização. Não era mais uma linha incerta no nada, agora era caminho. Ele parou antes de cruzá-la, olhando para trás uma última vez. As dunas pareciam observá-lo com indiferença, mas também com uma espécie de respeito silencioso. Obrigado, murmurou. Não sabia quem dizia aquilo ao vento, ao deserto, ao próprio destino. Mas sentia que era necessário. Enquanto caminhava pela trilha, percebeu que algo dentro de si permanecia completamente quieto. Não era apatia, nem vazio. Era uma clareza que não precisava de explicações. Ele carregava consigo uma nova forma de existir, mais leve, mais ampla, mais verdadeira. E sabia que mesmo depois de deixar o deserto fisicamente, parte dele sempre ficaria naquele lugar. E parte do deserto sempre ficaria nele. Era um pacto silencioso entre viajante e caminho. Com o cair da noite, pequenas estrelas começaram a surgir no céu. Ele as observava com certo encantamento, como se fossem antigas companheiras que retornavam para saudá-lo. E pensou, eu também sou feito disso. De silêncio, de luz, de mistério. A constatação não era poética, era real, quase física. Era a sensação de ser parte do todo, não um intruso no mundo. E essa percepção o emocionou profundamente.
Quando finalmente avistou as primeiras luzes distantes de casas, entendeu que estava trazendo consigo um novo modo de viver, e não era um conhecimento intelectual, era algo que o corpo sabia. Ele caminharia mais devagar, ouviria mais, falaria menos. Aceitaria o que não pode ser controlado e abraçaria o que estivesse diante dele. Tinha aprendido no mais extremo silêncio que a verdade não é descoberta pela força, mas pela entrega. Parou antes do último trecho e respirou fundo. O ar ali já não era o mesmo do deserto, mas ainda carregava em si um sopro de liberdade. E ele guardou aquele sopro como quem guarda um talismã invisível. O que o deserto me tirou, eu não precisava. O que o deserto me deu, eu nem sabia que buscava. E essa distinção, tão simples e tão profunda, era agora sua nova base para seguir adiante. Cláudio deu os últimos passos em direção ao mundo, sentindo que a travessia havia terminado, mas a transformação estava apenas começando. O deserto não havia sido um castigo nem um obstáculo. Tinha sido espelho. E ao olhar para esse espelho, ele finalmente se viu. Não como quem foi, nem como quem o mundo queria que fosse, mas como quem ele realmente era. E com essa consciência silenciosa, ele voltou, expandido. Se essa jornada mexeu com você, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Aqui cada história é uma travessia, e nenhuma alma volta igual de uma travessia verdadeira. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa escutar o próprio silêncio. Até a próxima estrada!